Os quenianos votam nesta terça-feira em uma eleição acirrada na qual o veterano opositor Raila Odinga e o vice-presidente William Ruto são os principais favoritos na disputa pela presidência do principal motor econômico do leste da África. Os cidadãos esperam uma transição pacífica de poder depois de quase uma década sob o governo do presidente Uhuru Kenyatta, mas ainda há preocupações sobre possíveis fraudes eleitorais e a eclosão de violência, como ocorreu nos últimos pleitos. Mais de 22 milhões de pessoas estão registrados para votar nessas eleições organizadas em um contexto de fortes aumentos nos preços dos alimentos e combustíveis, uma seca severa que deixou milhões de pessoas em situação de fome e grande indignação com a elite política. O vice-presidente William Ruto disputa contra o veterano líder da oposição Raila Odinga, agora apoiado por Kenyatta após uma surpreendente mudança de alianças. Analistas sugeriram nos últimos dias que a vitória poderia ser conquistada por estreita margem por Odinga, ex-prisioneiro político e ex-primeiro-ministro, que concorre à presidência pela 5ª vez. Mas se nenhum deles obtiver mais de 50%, o Quênia terá uma eleição presidencial de segundo turno pela primeira vez em sua história. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que sua residência na Flórida estava sendo revistada por agentes do FBI. Em um comunicado na rede social Truth, da qual é proprietário, o republicano chamou o ato de má conduta processual e disse que são tempos escuros para a nação. Para o ex-presidente, trata-se de um ataque dos democratas da esquerda radical que não querem que ele se candidate à presidência em 2024. O FBI ainda não confirmou a ação nem informou seu motivo. Trump está no centro de uma série de investigações judiciais. O Departamento de Justiça americano investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiadores de Trump, um incidente que também é investigado por uma comissão da Câmara dos Representantes. O procurador-geral Merrick Garland ainda não identificou um culpado. O fato de Trump ter levado pelo menos 15 caixas de documentos do governo para a Flórida após sua derrota nas eleições de 2020 é o objeto de uma investigação separada. Os esforços para anular os resultados das eleições de 2020 também estão sob investigação no estado da Geórgia, enquanto que as práticas comerciais de Trump estão sob investigação em Nova York. Com o índice de aprovação do presidente Joe Biden caindo abaixo de 40% e os democratas podendo perder o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro, Trump parece otimista de que pode aproveitar a onda republicana para retornar à Casa Branca em 2024. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was, but we may just have to do it again. We have to straighten out our country. O Banco Mundial anunciou nesta segunda-feira uma ajuda adicional de 4,5 bilhões de dólares para a Ucrânia, com recursos aportados pelos Estados Unidos para ajudar o governo a satisfazer as necessidades urgentes criadas pela guerra. Em um comunicado, a instituição disse que a verba vai ajudar Kiev a arcar com os gastos sociais, de pensão e de saúde, que são essenciais para aliviar os impactos econômicos da invasão russa. Segundo o Departamento do Tesouro americano, o montante vai ser entregue em cotas ao governo ucraniano, com uma primeira parcela de 3 bilhões de dólares em agosto. A nova ajuda eleva para quase 13 bilhões de dólares a assistência financeira de emergência que o Banco Mundial concedeu à Ucrânia, dos quais mais de 6,3 bilhões foram desembolsados no fim de julho. Em Washington, o Pentágono anunciou um novo pacote de ajuda militar avaliado em 1 bilhão de dólares, que inclui mais mísseis para sistemas americanos de artilharia de precisão. Pelo lado russo, o Ministério das Relações Exteriores anunciou a suspensão de inspeções americanas a instalações militares previstas no Tratado New START, um acordo estratégico entre as duas potências para limitar os arsenais nucleares. Entre os locais em questão estão bases de lançamento de mísseis e bases aéreas e navais onde estão implantados mísseis nucleares. De acordo com Moscou, a decisão veio devido às dificuldades e obstáculos aos vistos após sanções ocidentais para que fossem feitas inspeções em território americano. Taiwan iniciou nesta terça-feira uma simulação de defesa da ilha com munição real de artilharia, depois das grandes manobras militares executadas pela China ao redor do território. O Ministério das Relações Exteriores acusou Pequim de preparar o terreno para uma invasão da ilha. China has used the drills
A China usou os exercícios do manual militar para preparar a invasão de Taiwan. Está conduzindo exercícios de grande escala e lançamento de mísseis, além de ataques digitais, campanha de desinformação e coerção econômica, na tentativa de enfraquecer o moral público em Taiwan. Os exercícios foram realizados no condado meridional de Pingtung e duraram pouco menos de 1 hora. A China começou os maiores exercícios militares da história do país ao redor de Taiwan na semana passada, em resposta à visita à ilha da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principal autoridade americana a visitar a região em décadas. Taiwan tem um governo autônomo e vive com a ameaça de uma invasão da China, que considera o território uma província do país que deve ser reincorporado algum dia, inclusive pela força se necessário. Três palestinos morreram nesta terça-feira em uma operação das forças israelenses na cidade de Nablus, na Cisjordânia ocupada. Em um comunicado, o exército de Israel afirmou que Ibrahim al-Nablusi, que era considerado terrorista, morreu na incursão. Ele era comandante da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, um dos principais grupos militantes presentes na Cisjordânia que operam sob o partido governante Fatah. A operação aconteceu 2 dias depois do final de uma operação militar israelense contra o movimento armado palestino Jihad Islâmica na faixa de Gaza, que terminou com 46 palestinos mortos. Pelo menos 57 palestinos morreram no conflito desde março, a maioria na Cisjordânia. Entre as vítimas, há acusados de serem militantes e não combatentes, como crianças e a jornalista da Al Jazeera Shirin Abu Akleh. Um satélite iraniano foi lançado ao espaço nesta terça-feira por um foguete russo a partir de uma base no Cazaquistão. Teherã, que mantém vínculos com a Rússia e evita criticar a ofensiva na Ucrânia, buscou despistar as suspeitas de que Moscou utilizaria o equipamento para vigiar objetivos militares de Kiev. Na semana passada, o jornal The Washington Post citou um funcionário de inteligência que acusava a Rússia de planejar utilizar o satélite por vários meses para apoiar as operações militares antes de permitir que o Irã assuma o controle. Apesar disso, a Agência Espacial do Irã garantiu que o país vai controlar desde o dia 1 e que nenhum terceiro vai poder acessar as informações enviadas pelo satélite. De acordo com autoridades iranianas, a missão tem o objetivo de monitorar as fronteiras do país, aumentar a produtividade agrícola, monitorar os recursos hídricos e prevenir os desastres naturais.